Quais são os livros da sua vida? Quais são os livros que moldaram o seu modo de pensar, o seu modo de ser? Quais são os livros que mudaram o seu patamar para considerar bom ou ótimo algum livro de literatura? Se você quiser, pode deixar a sua lista aqui nos comentários, eu vou gostar de saber. E vou apresentar aqui neste vídeo os livros da minha vida, que são justamente isso. São livros mais do que favoritos. São livros que mudaram algo importante, ou na maneira como eu penso, ou na maneira como eu leio, ou até na maneira como eu aprecio um livro. E para variar, eu vou dividir esse vídeo em categorias, né? Como já é esperado. E, bom, foi muito difícil chegar à quantidade de livros que eu vou mostrar aqui. Eu nem parei para contar, mas eu sei que são mais de 10. Eu queria mostrar 10 livros, porque, né, número redondinho e tal, é mais legal, mas não deu. Já faz uns 20 anos que quando alguém me pergunta qual é o seu livro preferido, o livro da sua vida, eu tenho uma resposta. Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Já vou falar sobre ele e sobre o porquê disso. Se alguém me pergunta quais são os seus livros favoritos, eu tenho até uma brincadeira, né, que eu já até falei aqui. Ciranda de Pedra é o livro que eu gosto com o coração. O Sonho e a Fúria é o livro que eu gosto com o cérebro, porque eu acho esse livro sensacional, muito bem escrito. Agora, se me pedem um top 3, eu também tenho um livro para adicionar a esses dois. O Vermelho e Negro, do Stendhal, que é o romance por excelência, um livro muito bem escrito. Mas, se me pedem mais do que 3 favoritos, aí eu já não consigo mais estabelecer do quarto para frente. Eu não consigo selecionar só mais um dentre tantos que eu vou mostrar aqui. A maior parte desses livros eu li mais de uma vez na vida. Poucos são leituras recentes. Os dois mais recentes foram lidos em 2022. Os demais não, os demais todos foram lidos mais de uma vez na vida e há mais tempo. Deixa eu passar a sirene. E mesmo dentre estes livros que são leituras mais recentes, são livros que eu não deixei de consultar. Eventualmente pego, dou uma relida em alguns trechos, ou vocês vão perceber, são livros que eu tô sempre panfletando aqui no canal, porque realmente foram leituras que nunca terminaram pra mim, sabe? São livros que eu carrego comigo por alguma razão. Agora, feita essa introdução enorme, bora lá. Eu vou mostrar, como eu disse, por categorias. Primeiro, 4 livros que me tocam mais ao coração. Tudo que eu vou mostrar aqui são livros muito bem escritos, que têm um conteúdo muito bom, um conteúdo de excelência, e também são histórias muito bem contadas. Só separei aqui por critérios para mostrar para vocês qual é o critério que se sobressai na minha opinião. Então tá, então vamos começar aqui com as histórias que mais me emocionam, que mais me ensinam algo. Começando pelo já mencionado Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Esse aqui é um romance de formação focado principalmente na Virgínia. Nós acompanhamos a infância, a juventude, o início da vida adulta dela. É a caçula de 3 irmãs que, veja bem, nos anos 50, quando ainda nem existia a lei do divórcio, né, existia só o desquite, ela já é filha de pais separados, então ela já tem um estigma muito grande sobre ela, e ela mora com a mãe, que já mora com um segundo, nessa época nós pode dizer marido, ela tem um segundo companheiro. E ela vê as irmãs na casa do pai, vivendo uma realidade muito diferente da dela. A Virgínia tem ali alguma dificuldade econômica, a mãe e o padrasto não têm as mesmas condições maravilhosas que o pai dela tem. Então ela leva uma vida mais simples, não é miserável, mas é mais simples, e ela é muito sozinha. E lá na casa do pai dela, ela vê as irmãs, as 2 irmãs, que além de muito unidas, também tem uma rede de amigos e de vizinhos ali, que para a Virgínia parecem um mundo ideal. Bem no comecinho do livro, a mãe da Virgínia vem a falecer, ela passa um tempo aí com esse padrasto, que é o tio Daniel, mas pouco tempo depois ela vai para a casa do pai. E ao ir para a casa do pai, o que acontece com ela? Ela não se sente integrada. Então aqui é um livro sobre as ilusões que a gente tem na vida,
sobre uma pessoa querendo fazer parte de um grupo, mas sem saber muito bem como, e sobre as expectativas, muitas vezes falsas, que nós criamos ao idealizarmos algo, né? E eu sempre fui de idealizar muito a situação dos outros. Parece que tudo dos outros é mais legal, a vida dos outros é mais interessante, parece que eu não tenho nada a dizer. Claro que são coisas com o amadurecimento eu fui melhorando, né? Se eu me achasse tão insignificante assim, eu nem estaria aqui dando a minha opinião sobre livros, né? E cá estou. Mas enfim, são coisas que eu fui trabalhando ao longo da vida e digamos que a Virgínia me ensinou bastante sobre como botar um pouquinho mais o pé no chão e enxergar que às vezes a grama do vizinho só é mais verde porque ela é sintética. É um baita de um livro. Não é o melhor livro da Lígia Fagundes Telles. Se você quiser ler um livro com a excelência de escrita da Lígia, vai ler As Meninas, que é um livro mais bem escrito. Mas que fale ao coração, como Ciranda de Pedra, eu ainda não encontrei. Então está mais do que recomendado aqui. Se você nunca leu Lígia, leia Ciranda de Pedra. Bom, o segundo, olha que coisa óbvia, Saramago, Memorial do Convento. Esse aqui é um dos livros mais bonitos que eu já li. E na releitura esse livro cresce demais. Nós temos aqui algumas histórias paralelas. E esse livro poderia muito bem estar lá na última categoria de livros que são muito bem escritos, porque o Saramago consegue manter todas as histórias paralelas muito interessantes, ele consegue criar personagens ótimos para todas elas e dar um final redondinho para tudo que ele cria. Nós temos aqui a construção do convento em si, que é o convento de Mafra, que diz a lenda que foi construído por um rei para pagar uma promessa de que sua rainha engravidasse. Essa demora na gestação dessa rainha é histórica mesmo. Dom João, não vou me arriscar a dizer qual Dom João que é, vou deixar aqui embaixo o vídeo, tem uma resenha para ele aqui, e nesse vídeo tem também uma descrição com alguns aspectos históricos do momento aqui. Então, Dom João está preocupado com a sucessão do reino, essa rainha aqui não engravida. Claro, para ele pagar a promessa, a rainha engravidou, nasceu uma menina, mas tudo bem, pelo menos nasceu alguém para suceder, né, ainda que por casamento. Nós temos a construção da passarola, que é uma máquina voadora construída por um padre da época. Nós temos o relacionamento da Blimunda e do Baltazar, que é o meu casal preferido da literatura. Que história de amor maravilhosa. Nada piegas. Eles se amam, eles se respeitam, eles estão sempre unidos, eles são extremamente diferentes, mas um tenta compreender o outro e apoiar o outro também em todos os momentos. Eles crescem juntos, sabe? É um casal que cresce, mas em que cada indivíduo manifesta a sua individualidade também e é aceito, acolhido e amado e admirado pelo outro. Casalzão. Eles são maravilhosos. O que mais? Nós temos também um aspecto da mudança de correntes de pensamento, né? Nós temos aqui um início ali, um sinalzinho de iluminismo aparecendo. Então, assim, é um livro que fala muito sobre sonhos, sobre você acreditar no seu sonho, você acreditar nas pessoas que estão ao seu redor. Fala também sobre a importância de você manter a sua essência com sabedoria. Se você é muito diferentão ali da maioria e você pode ser atacado por essas suas diferenças, vale a pena, de vez em quando, dar um passo atrás, manter a sua singularidade mais restrita, em vez de sair gritando as suas diferenças e suas opiniões para o mundo, que é o caso da Blimunda, que ela tem um dom mediúnico, e se ela falar muito, se ela tentar expor demais o que ela sabe que ela vai terminar condenada pela Inquisição. Então não é que ela esconda quem ela é, né? As pessoas que estão ao redor sabem. Ela simplesmente não sai por aí panfletando demais tudo que ela pensa, tá? Então, é a importância da sabedoria, da temperança, da construção de relações saudáveis. Esse livro aqui ensina muito sobre muita coisa e, além de ser um livro
lindíssimo. Então, está aqui indicado o Memorial do Convento, do José Saramago. Tem resenha para ele aqui. Tem resenha para alguns livros que eu vou mostrar. Não vão caber todos os cards aqui, porque tem uma limitação. Não sei se são 5 ou 6 que eu consigo colocar. Daí eu deixo na descrição. Mais um que tem resenha e que, veja bem, é um dos livros mais panfletados deste canal. Relatos de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa. Esse livro é muito bonito. Nós temos o ponto de vista de um humano e de um gato sobre a vida. E o que... Bom, rapidinho aqui sobre o enredo, que o enredo dele é mais simples, que é uma história só, né? Nós temos o Satoru, que é um rapaz que, teoricamente, não poderia ter um animalzinho em casa. Ele mora sozinho, mora de aluguel num lugar bastante simples, e ele cuida de um gato de rua. Só que quando esse gato se acidenta, ele precisa botar o gato para dentro de casa, ainda que seja contra as normas lá de onde ele mora. Mas enfim, ele é um homem de um coração muito bom. Ele bota esse gato para dentro de casa e tá cuidando dele. No comecinho do livro, ele já começa a viajar com esse gato e parece que ele tá tentando arrumar uma casa pro gato, sabe? E se você tem animal, você sabe que a gente não se desfaz de animal assim, né? Então tem algo acontecendo e tem. Realmente tem, ao longo do livro a gente percebe o que é. Mas mais do que isso, ao longo do livro a gente percebe como a vida do Satoru foi difícil. E apesar de todas as dificuldades, ele sempre se manteve uma pessoa muito íntegra, correta, esperançosa, bondosa. Ele é um exemplo de resiliência, sabe? Então o Satoru tem uma bondade que é intrínseca, mas que poderia ter sido minada pela vida que ele levou, e não foi. Esse homem se mantém muito correto, e mais do que ser feliz, ele tenta muito fazer os demais felizes junto com ele, incluindo o gato, que é uma peça. Esse gato é uma figura. O gato finge que não gosta do Satoru, mas ele gosta, lógico, e se mantém sempre muito altivo, muito irônico, debochado, mas até as partes do gato vão se tornando mais sentimentais. É um livro muito bonito sobre superar as dificuldades na vida, crescer com elas, sem se deixar abater. Livrão. Os outros dois não precisaram de tradutor porque eram em português, mas esse aqui precisa. Esse aqui é publicado pela Alfaguara e traduzido pela Rita Cole. Mais um livro originalmente em língua portuguesa. E esse aqui deve figurar na lista de livros da vida de quase todo mundo que o leu. Grande Sertão Veredas. Que livro! Meu Deus do céu, que coisa espetacular. Ele também poderia estar em outras categorias aqui, porque a construção do livro em si é maravilhosa, mas ele me ganha pela sabedoria. Nós temos aqui uma história de jagunços, então é um ambiente mais hostil, um ambiente masculino no sentido mais comum da palavra, ou seja, um ambiente de menos expressão de sentimentos, mais expressão de força, enfim, vocês entenderam. É o conceito mais estereotipado do que seria o masculino, né, o machão. E dentre todo esse meio, quem é que narra esse livro? Um jagunço bastante sentimental. Então ele gosta do que ele faz, ele tem... Talvez até tenha orgulho do trabalho que ele faz ali, mas ele tem vergonha de tudo que ele sente, de como ele pensa, de tudo que ele pensa a respeito do comportamento dos outros, porque ele é mais sentimental. Ele tem uma riqueza interior muito grande, e ele é muito sábio. Então aqui ele já está mais velho, contando sua vida para alguém que não aparece, mas que tem perguntas implícitas, né? Esse livro começa num travessão, então é o tempo inteiro o Riobaldo falando sem parar. E às vezes a gente deduz qual é a pergunta, porque ele diz algo tipo, tal coisa? Não, isso foi assim, assim, assado. Então ele tem uma estrutura interessante, mas o que sobressai aqui é a sabedoria do Riobaldo. Tudo o que ele fala pra gente sobre aproveitar algumas oportunidades da vida e sobre quão dolorido pode ser você estar inserido numa sociedade que mina os seus sonhos mais importantes, os seus sentimentos mais sinceros. Eu normalmente não ligo para spoiler, mas eu acho que esse livro aqui
é bom você ler sem ter muita informação sobre ele, se você não sabe como ele termina. Não busque informações sobre ele. Leia sem saber o que é. Eu sabia o que era, eu sabia o spoiler, porque eu já tinha visto uma minissérie. Mesmo eu tendo essa posição assim, bastante... Ai, nossa, não ligo pra spoiler. Esse aqui eu gostaria de ter lido sem saber o que era. Justamente por isso. Por você compreender todas as nuances desse personagem e de como essas amizades e esses amores tinham um peso muito maior para ele. Falei, parece que eu não falei nada? Pois é, justamente porque eu acho que você tem que ler esse livro sabendo que ele traz muitas lições de vida. Ele vai te apresentar conceitos muito bonitos sobre amor, sobre a natureza, sobre amizades, sobre o propósito do trabalho, mas não saiba sobre o enredo. Bom, próxima categoria aqui são livros que me impressionam pela forma como eles são escritos. E aí eu tenho 4 aqui. Bom, vou deixar esse aqui por cima mesmo. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre Orlando, da Virginia Woolf. A primeira vez que eu li esse livro, ele não me impressionou tanto. Eu gostei muito dele, mas ficou algo ali, sabe? Na releitura, aí sim eu entendi a grandeza que eu tinha aqui. Tanto de conteúdo, é um livro muito bem escrito, a narrativa dele é maravilhosa, como tudo que a Virginia Woolf escreve, né? Você pode até não gostar da história, mas a forma como ela escreve é muito bonita. E qual foi a questão aqui? Como é que alguém consegue distribuir algo usando tempo, aliás, distorcendo o tempo como a Virginia Woolf distorce? Por quê? Orlando vive 30 e poucos anos, 35, 37 anos, não sei, ao longo de 300 anos de história. Uai, como? Pois é, tem que ler para saber. Orlando, quando jovem, está vivendo ali na época da Rainha Elizabeth, a primeira, é uma época de muita austeridade, de muita seriedade, e ele já tem uma alma aí meio artística, numa época em que ser artista é feio. Só que ao longo desses 300 anos, a sociedade vai mudando. Mas muda em que sentido? Muda para quem? Né? Então, é muito claro que existe um ganho de liberdade e depois uma perda dessa liberdade com a volta de certas austeridades. Austeridades do tempo e austeridades de acordo com quem está vivendo aquela história, porque o Orlando muda. E muda muito. Só que eu não vou dizer qual é a principal mudança que acontece com Orlando, porque talvez seja spoiler. Eu até não acho que seja. Existe um vídeo aqui para esse livro, e a primeira parte do vídeo eu não comento qual é essa mudança. Quando eu vou comentar, eu aviso, né, o que é essa mudança e como que isso interfere. Mas é um livro maravilhoso para a gente entender como é que algum aspecto pode ser tão distorcido sem ser ficção científica, né? Porque não é isso que elas propõem aqui. E como é que pode encaixar uma vida de 30 e poucos anos em 300, fazendo um livro maravilhoso, majestoso, com todas as inovações possíveis e, ainda por cima, a Virginia Woolf, quando escreveu isso aqui, ela disse que ela estava se divertindo, ela precisava escrever uma coisa mais tranquila para descansar a cabeça. Isso, essa obra-prima, foi o descanso da cabeça dessa mulher. Sensacional. Depois vocês vejam a resenha que eu falo um pouco mais sobre o enredo, que aqui eu não posso me aprofundar muito porque, né, o vídeo vai ficar enorme e eu tenho mais de 10 livros para comentar. O segundo livro que eu trago aqui mudou muito a minha forma de encarar a escrita e a estrutura de um livro. A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro poderia também estar ali na primeira categoria de livros que mexeram demais comigo, porque foi o caso. Eu li esse livro ainda muito jovem. Esse livro foi o primeiro que me abriu os olhos para todos os privilégios que eu tinha. Por mais humilde que minha família fosse, por mais difíceis que fossem as condições financeiras dos anos 80, quem viveu sabe que não foi um período fácil, ainda assim, eu venho de um lar seguro, de uma família que me ama, de uma família bem estruturada e que me oferecia conforto, segurança e amor. As protagonistas aqui vêm de uma família de muito abuso.
abuso psicológico, abuso físico e sexual. Uma delas não consegue escapar dessa realidade e tenta a todo custo proteger a irmã, para que a irmã não passe por tudo que ela passou. A vida da Sally é muito difícil, mesmo depois de adulta, mas ao longo do livro existe um crescimento aí e um entendimento da Sally também sobre o porquê de ela não gostar de algumas situações. Não vou dizer do porquê que ela não gostar das violências, porque óbvio, né? Porquê que ela não aceita tudo aquilo. Ela entende que ela é tratada como uma coisa, mas ela desenvolve uma consciência do porquê que ela não gosta de algumas coisas que são normais para outras pessoas também. E esse livro tem umas personagens femininas interessantíssimas. Tem a Sally, a irmã dela, e também uma outra personagem que aparece mais no meio do livro ali, que é uma amante de um dos maridos, que também é um personagem que vai ajudar nesse entendimento da Sally, de quem ela é de verdade. Eu sei que existe um filme baseado neste livro que eu não assisti, pretendo assistir quando eventualmente fizer uma releitura. Por que eu disse que esse livro mudou minha concepção de narrativa e de estrutura? Como eu disse, eu li esse livro muito jovenzinha e eu era muito mais arrogante, assim, como leitora, né? Eu tinha coisas estabelecidas como certas e erradas de uma forma muito rígida. Então esse livro me fez ter a humildade de entender que um livro escrito na linguagem do personagem poderia ser gigante. E, aliás, era uma das coisas que fazia esse livro gigante. Porque ele começa assim, ó. Querido Deus, eu tenho 14 anos. Eu sou riscado. Eu sempre fui uma boa menina. Quem sabe o Senhor pode dar um sinal para eu saber o que tá acontecendo comigo. Quando eu li isso, eu falei, como que passa um livro assim tão cheio de erro? Veja bem. E então eu tive que entender que essa era a forma como ela se expressava, que isso traria verossimilhança para o livro. E foi também a primeira vez que eu gostei tanto de um livro escrito por meio de cartas, né? Isso aqui é uma narrativa predominantemente... Gente, esqueci o nome. Epistolar. Nossa, eu tinha fugido. Eu não sei se foi o primeiro livro epistolar que eu li, mas foi o primeiro em que eu admirei essa forma de escrita. Então, fica aqui a menção para Alice Walker, seu maravilhoso A Cor Púrpura, traduzido por Betúlia Machado, Maria José Silveira e Peg Bodelson. Por fim, ele, né, o já mencionado O Sonho e a Fúria, do William Faulkner. Primeira vez que eu peguei esse livro para ler, não tinha internet, né, gente? Então não tinha ninguém falando assim, olha, esse livro é difícil no começo. A primeira vez que eu peguei, eu olhei e falei, gente, tem erro de impressão nisso aqui? E eu folheava esse livro, eu folheava o começo dele, eu não entendia o que estava acontecendo. Aí eu abri lá pelo meio e eu vi que a narrativa mudava. Falei, bom, em algum momento isso aqui melhora, né? Mas só que demorou para melhorar. Tentei ler uma vez, não foi. Tentei ler de novo, não foi. Na terceira tentativa, falei, agora eu vou ler isso aqui. Foi. Mas eu demorei para entender esse livro. Eu demorei para entender o porquê da escrita dele dessa forma. Mas quando eu entendi, isso fez uau. Esse livro tem 4 partes, né? A primeira delas é o relato de alguém com deficiência mental. Por isso o relato é tão confuso às vezes, porque a forma como essa pessoa fala e pensa não é a convencional. E assim como eu falei lá sobre o A Cor Púrpura, eu tive que ter a humildade aqui, né? Baixar um pouquinho e entender, bom, isso aqui tá condizente com a forma como esse personagem se expressaria, pela condição dele. Só que esse entendimento acontece lá pela metade do livro, quando nós temos outras pessoas narrando outras partes. E eles estão falando sobre o que aqui? Sobre a decadência de uma família, uma decadência financeira, moral e até de reputação também, de uma família branca no sul dos Estados Unidos. Então nós temos aqui também contexto racial, mas aqui a família protagonista é branca, ao contrário ali da família do
A cor púrpura, que a maior parte dos personagens é negra, e os poucos brancos que tem são pobres. Aqui nós temos pessoas que estão empobrecendo. E são personagens quase todos detestáveis, cada um à sua maneira, mas nós entendemos por que eles são. Não é que a gente entende no sentido de dar razão para que eles façam tudo o que eles fazem, mas é compreensível que eles estejam tão dilacerados dentro daquela família. Mais uma vez em que eu falo muito, mas não falo sobre o que é o enredo, e acho que esse tipo de livro aqui é para ler assim mesmo, no susto, mesmo susto que eu tomei. Quem quiser saber alguma coisa a mais, eu vou deixar a recomendação de uma resenha da Carmen Lúcia, que ela fala sobre o contexto histórico, ela fala sobre cada um dos personagens, fala um pouco mais sobre o enredo também, mas ela estrutura esse vídeo de uma forma que você consegue entender o mínimo sobre ele, sem entender tanto assim, e extrair uma boa leitura. Então, esse aqui me fez admirar esses livros quebra-cabeça, sobre os quais eu falei uma vez num vídeo aqui sobre narrativas não lineares, que acabou se tornando o meu tipo preferido de livro. Eu gosto dessas leituras assim, que eu tenho que me esforçar um bocadinho para entender o que está acontecendo. Não falei o tradutor, né? Esse aqui é traduzido por Paulo Henriques Brito. Por fim, dentro dessa último livro dessa categoria de livros que são favoritos da minha vida pela forma que me apresentaram um jeito novo de apreciar o livro, Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Que livro maravilhoso! Eu não gosto de livro descritivo demais. Eu acho desnecessário saber qual é a estampa de uma cortina de um quarto de personagem. Eu acho desnecessário saber detalhadamente qual é o cardápio de um jantar servido numa cena do livro. Quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu achei ele muito chato, porque ele é descritivo. Lá na metade do livro, quase largando essa leitura, a descrição aqui é fundamental. Então eu tive que, mais uma vez, botar o rabinho no meio das pernas. Aí eu recomecei o livro, prestando mais atenção nesses detalhes. E aqui, nesse caso, a descrição é fundamental. Ela não é meramente decorativa, ela é essencial para que você entenda nos detalhes em que momento começa a decadência dessa família. É pelos detalhes que você pesca. Então, né, mais um livro aí em que eu tive que ter a humildade de reconhecer que nem sempre o excesso de detalhes é só encheção de linguiça, porque é o que eu pensava até meus 25, 26 anos, quando eu li esse livro pela primeira vez. Obviamente não é essa edição, né? Eu li o livro da biblioteca. Eu nem tô falando da editora, porque é quase tudo Companhia das Letras, né? Esse aqui é mais um. E ele é traduzido pelo Herbert Caro. Essa questão de valorizar os detalhes e prestar atenção deles como elemento da narrativa, até então eu só tinha visto naquele livro Senhora, em que o quarto do Seixas, a ambientação do quarto do Seixas, reflete muito da personalidade dele. Mas aí era, pelo menos até então para mim, era só um detalhe na história. Aqui não, aqui o excesso de descrição é a história, é a decadência em si. É algo em que a gente começa a prestar mais atenção. Bom, a última categoria são livros que me chamam a atenção por serem muito bem escritos. O enredo é primoroso, a criação dos personagens é maravilhosa. São livros que me prenderam do início ao fim. A maior parte deles eu li mais rápido do que seria o normal. Não acho que ler rápido seja uma virtude em si, mas nesse contexto aqui, o que eu quero dizer? São livros que me prenderam, que me envolveram demais e que, além de tudo, me deixaram, obviamente, pensando muito a respeito de tudo que eu li. E aí aqui eu tenho 5 para falar para vocês, começando pelo já falado, O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Aqui nós temos um protagonista detestável, que é fã do Napoleão Bonaparte, mas ele não pode declarar esse amor pelo Napoleão, porque ele vive ali naquele período da restauração, em que Napoleão estava em baixa, né, e gostar de Napoleão poderia ser um crime. Se você leu O Conde de Monte Cristo, lembra, né, por que o protagonista foi preso? Ele foi acusado de ser apoiador de Napoleão. Então, aqui nós temos o Julien Sorel, que guarda este amor por Napoleão
muito bem escondido, e que tem também uma sede de crescimento meio desmedida. Ele vem de uma família que não é pobre exatamente, mas não é nobre, e faz atividades mais manuais. A família dele é carpinteira, o pai dele é carpinteiro, os irmãos também são. E ele não se identifica com aquilo, porque ele não quer viver de trabalho braçal, ele se acha muito inteligente. Na verdade, ele é mais inteligente do que muitas pessoas do seu convívio. Ele acha um absurdo viver de trabalho manual. Imagina. Então ele tenta de todo jeito aí conseguir algum tipo de vantagem, de crescimento, de prestígio. Ele é notado por um padre que oferece a ele um estudo mais aprofundado, então ele aprende latim, ele sabe realmente muita coisa. E, bom, no começo do livro ele consegue ali um trabalho como preceptor de umas crianças, filhas de um prefeito. Quando ele chega nesse lugar, ele percebe que ele é realmente mais inteligente do que a média daquelas pessoas, mas não é porque ele seja especial, é porque as outras pessoas é que são medíocres mesmo. Só que assim, elas são medíocres, mas elas têm o que ele quer, prestígio e dinheiro. E ele é jovenzinho, né? Ele tem 19 anos numa certa passagem aqui. E é óbvio que ele não sabe muito bem como lidar com a vida. Ele é jovem, ele é bonito, ele é inteligente, ele chama a atenção das mulheres, de todas as idades. Então, minha gente, eu falei só o comecinho desse livro. Julien Sorel vai despertar muitas paixões, muitos ódios. Então isso aqui é um livro com muita vingança, com muito adultério, triângulo amoroso, revoltas, maridos traídos, cartas anônimas e um final muito dramático que combina tremendamente com tudo que você vai ler aqui. Isso aqui é um novelão maravilhoso, é o romance. Nós temos personagens muito bem desenvolvidos, um enredo muito interessante e um final assim, uau. Leiam O Vermelho e o Negro, vale a pena, apesar de toda a chatice do Julien Sorel. De vez em quando tem uns parágrafos aqui que são meio maçantes, mas logo eles acabam. Essa parte mais chatinha assim não dura muito não. Essa aqui é publicado pela Penguin com a tradução de Raquel de Almeida Prado. E eu recomendo muito essa edição aqui. Quando eu li não foi por ela, tá? Mas dessa edição aqui, eu já li os anexos, né, o material de apoio, e ele é muito bom. Então essa edição aqui da Penguin tá maravilhosa. Segundo livro, sobre o qual eu falei até recentemente. De novo, O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Eu falei que ele é um dos meus preferidos no último vídeo que eu postei, né? Preferidos não, me referi a ele como um dos livros da vida, porque ele já estava separadinho aqui para isso. Aqui nós temos a história de um homem que vive no povo Ibo, muito orgulhoso das próprias tradições e disposto a manter essas tradições, não só para a família dele, mas também para toda a comunidade. E esse mundo aqui, que está se despedaçando, é o mundo em que ele vive, porque ele tem um ideal do que é um modo correto de se viver, e ele é muito rígido quanto a isso. Qualquer pessoa que viva fora do que ele considera correto é uma pessoa fraca, uma pessoa errada, enfim. Mas isso está despedaçando porque a Nigéria está em vias de ser colonizada pelos ingleses. Então, o mundo que está se despedaçando aqui é o mundo que ele conhece, né? Com a chegada aí dos brancos e especialmente dos protestantes, porque o que vai causar indignação aqui no Congo, que é o protagonista, é a forma como haverá uma colonização religiosa dentro do seu povo. E ele não nega que em muitos lugares a imposição religiosa tenha se dado pela força, isso é mencionado. Mas especialmente neste povo aqui, narrado no livro, na cidade do Congo, essa colonização religiosa é feita de uma forma mais pacífica, as pessoas vão voluntariamente atrás dos missionários. E isso mata o Congo, sabe? Como que alguém deixa as próprias tradições de lado para ir atrás de tradições de homens brancos? Porque eles souberam explorar algumas fragilidades existentes nos costumes. Então as pessoas que viviam naqueles costumes tradicionais e que se sentiam de alguma forma atacadas ou agredidas por alguma coisa, foram as primeiras a procurar uma vida nova, uma vida diferente. Depois vocês vejam a resenha para esse livro aqui. É um livro muito, muito bem escrito.
sobre colonização, sobre pertencimento também, sobre como, às vezes, certos costumes eram de fato errados e em algum momento precisariam mudar, porque nem tudo aquilo em que o Okonkwo acredita é verdade. E isso quebra um pouquinho do que a gente fala quando vai falar de colonização. Eu sou muito crítica, né, à imposição religiosa. Mas existem alguns aspectos aqui em que, de fato, os costumes tradicionais eram questionáveis. E um deles é a visão que eles tinham sobre filhos gêmeos, né? Que crianças gêmeas eram espíritos demoníacos e por isso eles não poderiam ser criados, eles tinham que ser deixados para morrer numa floresta. Então, por mais crítica que eu seja de imposição religiosa, quando este costume especificamente é questionado, eu não tenho como não dar razão para o que o missionário fala. Então, além de ser um livro muito bem escrito, ele confronta algumas certezas que a gente tem também, e eu gosto disso. É uma leitura que também causa incômodo, além da admiração. Não é à toa que ele está aqui como um livro muito bem escrito. Os personagens são muito bem desenvolvidos, o enredo é redondinho, livro sensacional, ele é perfeito. Assim como considero perfeito também... Opa, peraí, antes de falar do outro perfeito, esse aqui é traduzido por Vera Queiroz da Costa e Silva. Agora sim, perfeitíssimo, publicado pela José Olímpio, Memorial de Maria Moura, da Raquel de Queiroz. Gente, que livro bom, que livro maravilhoso. Eu tinha lido ele já quando eu era mais novinha, mas li esse livro, vi, não sei se foi minissérie ou novela que teve, acho que foi minissérie. Li de novo depois de adulta, mas assim, a última leitura, gente, que sensacional, que coisa bem escrita. Nós temos algumas histórias paralelas aqui também. Nós temos a história da Maria Moura em si, que era uma moça, uma senhazinha de fazenda, né, filha de um homem, uma condição muito boa. Ela tinha, acho que 3 criadas à disposição, alguma coisa assim. Mas o pai dela tinha morrido. A mãe estava ali de novo, né, com outro homem. E ela não gostava desse padrasto. Ela percebia que esse padrasto, na verdade, queria o dinheiro, né? Ele queria a herança. Não estava tão interessado assim na mãe dela. Logo no comecinho do livro, a mãe da Maria Moura morre e esse padrasto vem atrás dela. Bom, ela resolve a situação no único modo que para ela era possível e foge. E ela deixa tudo para trás e ela está disposta a conquistar de novo dinheiro, bens e poder, porque ela se lembra de umas histórias que o vô dela falava de umas terras da família num lugar meio distante. Então ela cata os homens dela, e veja, a gente está falando aqui de alguns séculos atrás. Ela lidera estes homens, ela se veste de homem também, para que outras pessoas não percebam que ela é uma mulher e desacredite o bando, forma o bando dela e consegue o que ela quer. Logo no início do livro a gente sabe que ela construiu a casa dela, que ela tem o forte da Maria Moura. Então o livro, uma das histórias é essa construção desse império da Maria Moura. A outra história é a do padre, que é interessantíssimo. É um padre que tinha uma vocação natural para o sacerdócio, ele realmente gosta de ajudar, de aconselhar as pessoas, mas ele cometeu um erro muito grave, realmente, no exercício aí não é no exercício do sacerdócio, mas ele não poderia ter feito o que ele fez, e ele está jurado de morte. Então nós temos a história desse padre, que é sensacional, como o Okonkwo, né? Ele é um personagem que a gente admira pela força, apesar de coisas erradas que ele fez. E nós temos também a história da prima da Maria Moura, que é o contrário dela, uma menina doce, uma menina tranquila, mas que era muito oprimida pelos irmãos, a Maria Alva. Então são 3 histórias paralelas, prevalecem mais a da Maria Moura e a do padre, mas essas histórias são intercaladas. Então a Raquel de Queiroz escreveu esse livro de um jeito que ela termina o capítulo num ponto crucial, por exemplo, da Maria Moura, e parte para algo do padre. E você fica, meu Deus, mas eu preciso saber o que aconteceu com a Maria Moura. E aí, quando termina esse capítulo do padre, também termina de um jeito que você precisa saber o que vai acontecer. E aí, ela vai alternando as histórias dessa forma, que você nem percebe que você está devorando este livro. Os personagens são maravilhosos, o enredo é muito bem amarrado, e ele é escrito dessa forma aí que sequestra o leitor para dentro do livro.
divino. Tem vídeo para ele aqui também. Mais um dos poucos aqui que eu li só uma vez, Pachinko, da Min Jin Lee. Esse aqui é um romance histórico, é uma das histórias mais bonitas que eu já li e também bem escritas. E esse aqui, ao contrário lá do Memorial de Maria Moura, ele é escrito de forma linear, ele tem uma sequência temporal muito bem definida. Ele começa ali no início do século XX, na Coreia, um pouquinho antes da invasão japonesa, passa por esse momento aí da invasão, e ao longo do tempo nós acompanhamos a mudança da Sunja, que é a protagonista aqui, para o Japão. Ela precisa fazer essa mudança, ela não quer, né? Mas ela precisa, porque ela foi enganada ali por um cara e tal, e está grávida, isso no começo ali dos anos 20, né? Acho que a gravidez dela é nos anos 20 e 30. E isso, claro, não seria muito bem-vindo. A família dela já passa por dificuldades diversas e ela é amparada por um homem que sabe que ela está grávida, mas por todas as circunstâncias, né, que levam esse homem para a casa da Sunja, ele se sente predestinado por Deus para assumir a Sunja e o bebê. Então, ele tem esse ato aí de se casar com ela para limpar a honra, né, claro. Mas ele já estava de viagem marcada para o Japão, então a Sunja precisa ir para o Japão para acompanhar esse marido que a acolheu. Não só a história da Sunja com esse marido, mas a história da Sunja com os pais dela, toda a relação dela com a cunhada, com outras pessoas da família, com os filhos que ela vem a ter. Esse livro é muito bonito, é um livro muito sobre amor, mas não esse amor piegas, não. São todas essas nuances, sabe, do respeito, da admiração, do acolhimento, da compreensão. Ainda que, em alguma medida, como é que eu falo isso sem dar spoiler? Ainda que nem todos os personagens aprendam com a Sunja esse amor abnegado. Nós vamos ter, claro, né, alguma ovelha desgarrada por aí. Mas é um livro muito bonito. E ele fala sobre a formação de uma família, sobre o não pertencimento, sobre exploração dos coreanos pelos japoneses, sobre consequências da Segunda Guerra para quem estava vivendo no Japão. Nós temos aqui episódios que envolvem aí a bomba atômica e as consequências dela. Então ela consegue abarcar aqui num livro só uma série de temas importantes, tanto temas históricos quanto temas humanos, temas que interessam a todos nós, temas mais universais. Era esse o termo que eu estava procurando. E é um livro muito bonito, muito bem contado. Ele tem uma irregularidadezinha de fôlego, mais ali do meio para o final, sim. Esse pedacinho não compromete todo o resto, por isso que ele está aqui como um dos livros da minha vida. Aqui é a indicação de um contemporâneo maravilhoso, da Min Jin Lee, Pachinko, com a tradução de Marina Vargas. Esse aqui que eu tenho é o livro da Intrínsecos, mas a capa comercial dele é essa aqui. Maravilhoso. Chorei horrores, assim como eu tinha chorado muito lendo A Cor Púrpura. E eu fecho este livro com chave de ouro, também com um livro que eu li recentemente, que eu falei, né, que eu li 2 livros em 2022. Eram O Mundo se Despedaça e Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Que livro bom, que livro maravilhoso, que livro bem escrito. Eu gosto muito do Dostoiévski, existem muitos livros dele que eu li e reli e acho maravilhosos, mas nenhum supera Os Irmãos Karamazov. Aqui a gente tem de um tudo. Tem babado, confusão e gritaria, como em qualquer livro do Dostoiévski. Vocês já perceberam como os livros dele são sempre um barraco? Pois é, e eu adoro isso. A parte filosófica dele também é interessante e ele consegue fazer com que até algumas discussões mais sérias sobre ética, religião, crer ou não em Deus, tenham algum tipo de confusão. Nós temos aqui até uma figura que seria a representação do diabo, que não é aquela representação comum, mais folclórica, né? Aqui a gente tem um diabo que é bem debochado, inclusive, quando ele vai conversar com um ateu, né? Por exemplo, ué, você fala que você não acredita em Deus, mas em mim você acredita, por que você está falando comigo? Não falei do enredo, né? Pera aí, vamos voltar.
Aqui a gente tem também uma familhinha problemática. Nós temos o pai Karamazov, que é pai de 3 ou 4 filhos. 3 são dele, porque ele teve como esposas, e as 2 esposas, que seriam as mães desses filhos, faleceram. Um outro filho tem a paternidade atribuída a ele, mas ele nunca assumiu se era ou não pai dessa criança. Karamazov pai era um irresponsável, não teria a menor condição de criar uma criança, imagine 3 ou 4. Então, parentes dessas mães, de vez em quando apareciam lá para recolher a criança e criar. Quando eles estão adultos, eles se reencontram pela primeira vez para resolver um problema ali familiar. E é bagunça atrás de bagunça. Cada irmão desses 3 que são oficialmente Karamazov tem uma personalidade muito diferente. Nós temos o Alyosha, que é a bondade em pessoa e é muito religioso, e é o caçula. Nós temos o Ivan, que é o do meio, e ele representa a razão. Ele é um estudioso, muito lógico, ele é ateu. E nós temos o filho mais velho, que é o Dmitri, eu acho. Dmitri, que é um pouco menos irresponsável que o pai, mas é uma versão aí atenuada do pai Karamazov. É beberrão, mulherengo, gosta de festa, de bagunça, de confusão. Só é menos irresponsável, até porque ele trabalha, ele é militar. Então nós temos essas 3 figuras aí que são muito diferentes entre si, tentando resolver um problema com esse pai que não tem um pingo de juízo, e eles estão cercados aí por esse possível 4º irmão, que é uma figura que cresceu como criado na casa do Karamazov e é um sujeito bastante sombrio, bem rancoroso e muito magoado com a forma subalterna como ele foi criado. É a receita do desastre. Por isso que esse livro é bom, né? No meio do livro alguém vai morrer, então nós temos aí também essa questão do quem matou, e até a gente chegar a esse quem matou, a gente tem um enredo muito bem trabalhado, com ideias também muito bem desenvolvidas, ideias sobre justiça, sobre o que é ser divino, o que é ser diabólico, o que são virtudes, como que a gente espera que as pessoas vivam, por que a gente está no mundo. Livro maravilhoso. Vejam lá, tem uma resenha enorme, eu acho que é a maior resenha aqui do canal. Mas é uma resenha bem apaixonada, eu diria, para esse monumento aqui. Mas apesar de todos esses outros aspectos das discussões e das filosofias, eu resolvi colocar esse livro aqui como bem construído, porque ele é, de fato, um livro perfeito nesses aspectos todos aí narrativos. Essa edição que eu tenho é da editora 34, recomendo demais, achei uma edição sensacional, com a tradução do Paulo Bezerra. Ufa! Consegui, eu até achei que eu fosse ter um material mais longo do que eu tenho agora, não chegou a 1 hora de gravação, ufa! Mais fácil de editar. Normalmente quando eu gosto muito de um livro, eu tendo a falar demais sobre ele, e eu estava me controlando aqui para não falar muito sobre cada um deles. Acho que deu certo. Eu espero que vocês tenham gostado da seleção de livros que eu trouxe aqui, mas acima de tudo eu espero que vocês compartilhem comigo quais são os livros da sua vida. Por isso que eu comecei aqui o vídeo com uma pergunta. Eu agradeço demais por você ter visto o vídeo aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!